Boa noite mais uma vez a todos. Vamos retomar aí nossa leitura da carta de Paulo aos Coríntios, tá? Essa etapa que a gente vai adentrar agora, né? Eu preciso terminar ainda o bloco anterior, mas nós vamos entrar já no novo bloco que vai trazer aí para nós algumas complicações. Daqui para frente, a leitura de 1 Coríntios propõe para nós aí alguns desafios, né, tanto de interpretação quanto de entendimento, né, e algumas coisas que a gente encontra bastante dificuldade, né, de aceitar, de crer, né, há um conflito, uma zona de conflito grande aí, né? Esse bloco que nós estamos, né, ele começou no capítulo 8, né? O bloco inteiro começa no capítulo 7, porque o Paulo começou a responder lá questões daquela carta, né? Que a igreja mesmo mandou com algumas questões. Paulo respondeu lá a questão do casamento, capítulo 7, mas esse assunto agora, né, que nós tratamos, capítulo 8, 9, 10, e vamos avançar ainda, tem a ver com o capítulo 8, verso 1, acerca da relação com a carne sacrificada, né? Então, nós já passamos ali pelo capítulo 8, onde o Paulo diz, né, que nós somos livres, que as carnes e tudo procede de Deus e tal, então não tem nenhuma questão pecaminosa de você comer, mas tem aqueles que entendem que não devem comer, então a consciência deles deve ser respeitada, etc e tal. Isso é uma maneira de combinar aí, né, a minha liberdade com solidariedade, ou seja, a minha liberdade pensando também na liberdade do outro, né? E o Paulo, no capítulo 9, ele colocou lá o exemplo dele, né? Como é que ele lida com essas e tantas outras coisas. E no verso 19, lá ele coloca, né, o resumo disso, quando ele diz lá, pois sendo livre de todos, tornei-me escravo de todos para ganhar o maior número possível, né? E isso requeria do Paulo e requer de todos nós muita disciplina, tanto que o Paulo termina o capítulo 9 falando da autodisciplina, né? A disciplina que ele impõe-se a si mesmo, ele usa aí a figura do pugilismo e do atleta, né? Para ilustrar aí como o crente precisa e deve ser uma pessoa disciplinada, né? Porque se não for disciplinada, ele vai fazer segundo os apetites da carne, ele vai fazer segundo os desejos do seu coração, e isso tudo era o que nos caracterizava, conforme Paulo descreve em Efésios capítulo 1 ali, né? Nos capítulo 2, verso 1 a 3, nos caracterizava quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, Paulo coloca ali que nós seguimos segundo a inclinação da nossa mente, segundo os desejos do nosso coração. Isso era uma caracterização da morte. Agora não, agora nós estamos vivos, nós somos vivificados, e vivificados nós temos governo, nós temos como governar essa carne, manter ela sob submissão, né, que é a linguagem que o Paulo usa aqui para aplicar a disciplina a si mesmo. Aí no capítulo 10, que é esse que nós vamos entrar agora, ele vai citar um exemplo negativo. E o exemplo negativo, né, que ele vai trazer aí para a memória dos crentes de Corinto é o que aconteceu lá na travessia do deserto, né? Com aquele povo que Deus tirou lá da escravidão no Egito e trouxe trouxe até Canaã, passando, né, pelo deserto. Eu vou colocar na tela aí para vocês os slides, né, para vocês acompanharem, tá bom? Ó, nós estamos. Está dando para ver? Sim. Ok, eu vou colocar no modo apresentação. Vamos ver se vai. Aí. Estão vendo? Ok. Então vamos lá. Então o Paulo vai apresentar aí para nós esse exemplo mais negativo, então, dos israelitas, né? Ali no deserto. Ele começa colocando aí a experiência dos israelitas, como é que aconteceu, né? Quem eles eram antes,
como é que aconteceu, né? Vamos chamar aí de a conversão deles, né? Simbolizada pelo batismo, e agora como é que eles se comportam com a nova vida que eles têm aí na travessia no deserto. Paulo coloca assim: pois, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais, né, os israelitas, estiveram todos debaixo da nuvem. Veja como Paulo usa aí a palavra todos, né, por 5 vezes, né? Ele diz aí: estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Então, ele está colocando aí uma analogia, né? Como é que aqueles escravos lá no Egito, como é que eles se tornaram crentes, né? Para usar uma linguagem atual, né? Como é que eles se foram convertidos? Então, eles estavam lá no Egito, Deus tirou eles lá do Egito, pôs eles a caminho, e no caminho eles foram aí, tiveram a experiência do batismo, né? Eles estiveram debaixo da nuvem, eles passaram pelo mar, né? Aqui o mar, a travessia do Mar Vermelho ali é uma analogia com o batismo cristão. Eles também, nesse batismo no mar, né? Eles também foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Ou seja, o batismo aqui assume um, assume um papel de veículo, de conexão, né? O batismo aí é um mecanismo de identificação de duas partes, né? Então, eles foram batizados aí em Moisés, ou seja, eles estão identificados com Moisés. Eles foram batizados todos, né, na nuvem e no mar. Eles foram alimentados, né, espiritualmente. Eles comeram do mesmo alimento espiritual. Paulo está se referindo lá ao maná, né, lá de Êxodo 16. Todos beberam da mesma bebida espiritual. Ele está se referindo ali quando há uma escassez de água e Deus instrui Moisés a tocar na rocha, e da rocha brota água para o povo beber. E o Paulo faz uma analogia, né, entre aquela rocha e Cristo. Veja como tudo aqui é uma analogia. Não é como dizer que aquela rocha era Cristo, né? Assim, era Cristo que estava lá. Aquela rocha, a experiência deles com aquela rocha, é uma analogia, é análoga à nossa experiência com Cristo, porque Cristo é a nossa bebida, Cristo é o nosso alimento espiritual, ok? Mas o que aconteceu com esses todos aí, né? Veja aí nos slides, eu coloco para você que, embora ele use 5 vezes a palavra todos, porque aí nós estamos falando da unidade, ou seja, todos passaram pela mesma experiência, mas o Paulo começa a dizer no verso 5 que Deus não se agradou da maior parte deles, né? A maior parte deles. Então, veja, não é a totalidade. Não são todos os israelitas que fracassaram ou que foram derrotados no deserto. A maior parte deles. No verso 7, ele coloca alguns deles. No verso 8, de novo, alguns deles. Verso 9, alguns deles. Verso 10, alguns deles. Veja, então, há aí sim, já aquele princípio que a gente já conhece do Antigo Testamento, de que os salvos são os remanescentes, né? A ideia do remanescente salvo começa a ser desenvolvida ali em Isaías capítulo 11, né? Mas a gente vai ter ali já, né, na experiência do Elias, né? Quando Deus diz lá que ele reservou aqueles que não se dobraram diante de Baal. Então, embora todos tenham passado pela mesma experiência, nem todos absorveram essa experiência em seu íntimo, né? Então, uma coisa é participar do ritual, né, como uma exterioridade. Outra coisa é assimilar o ritual como algo do coração.
como algo que está acontecendo internamente, que é, por exemplo, o batismo, né? O batismo, se ele não for assimilado internamente, ele é um banho mal tomado, né? Então, a ceia é a mesma coisa. A ceia, se não houver contrição ali, se não houver entendimento, nós vamos chegar a isso no capítulo 11, se não houver um entendimento do que realmente está acontecendo ali, o que é o pão, o que é o cálice, é uma refeição mal feita, né? Então, esses rituais, né, religiosos, eles precisam ser feitos, assim como aconteceu com o sistema sacrificial do Antigo Testamento, que caiu em descrédito, porque o povo começou uma matança de animais assim a perder de vista, né, sem nenhuma manifestação de contrição, né? E aí Deus começa a dizer para eles, lá em Isaías capítulo 1, por exemplo, né, quem foi que mandou vocês entrarem no meu ato e sacrificar animais aqui aos montes, né? Então, começa a haver uma contestação por parte dos profetas, né, desse abuso do sistema sacrificial. Então, o rito, né, sem a essência, sem que ele seja uma expressão de algo que vem de dentro, o rito não é coisa alguma. Então, esses aqui, por exemplo, embora todos eles tiveram essa experiência não chegou ao coração deles, por isso a maior parte deles, né, ficou com os seus corpos aí, seus corpos ficaram prostrados no deserto. O Paulo antecipa no verso 6 algo que ele vai repetir lá no verso 11, mas ele antecipa aqui dizendo o seguinte: essas coisas aconteceram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. O que são as coisas más, né? O Paulo vai dar alguns exemplos, né, da experiência desse povo no deserto. Então, a primeira experiência que ele destaca aí é dizer o seguinte, no verso 7, não vos torneis idólatras, como alguns deles, né? E ele faz menção lá ao bezerro de ouro, né? Quando o povo dançou ao redor do bezerro de ouro, comeram, beberam e depois se divertiram, né? A linguagem aqui é de orgia sexual, né? Não é uma diversão ingênua, mas como o touro, né? O bezerro, a tradução bezerro de ouro não reflete bem o significado, né? A verdade aí é de um touro, mas um touro jovem, né? Porque o destaque aí do touro está na capacidade reprodutiva dele, né? Então, isso tem a ver com o culto à fertilidade. Então, esse touro ali, jovem, né, esse bezerro de ouro, era uma adoção daquele povo já ao culto da fertilidade. Então, o que acontecia no culto da fertilidade? Eles comiam, bebiam, isso faz parte, como a ceia do Senhor, as festas que Israel tinha, esses cultos eram regados, né, a comidas, a uma celebração comestiva, mas qual era o ápice desse culto? Era a orgia sexual, né? Porque era o que estava sendo celebrado ali com a figura do touro, desse touro jovem. Então, ele destaca aí essa idolatria do povo, e ele continua mencionando aí algumas outras, mas veja, todas as questões, as experiências que se seguem a esta, todas elas são manifestações do mesmo assunto, são expressões de idolatria. Porque o Paulo vai retomar o tema da idolatria no verso 14, né? Ele vai dizer, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Esse, portanto, aqui é conclusivo. À luz do que eu acabei de dizer, à luz desses exemplos que eu dei a vocês, não se tornem semelhante a eles. E o Paulo começou a falar de idolatria lá no verso 7. Então, todas as experiências seguintes, elas são expressões da idolatria. Ele destaca aí no verso 8, né, que eles praticaram a imoralidade, ele destaca aí que eles tentaram, né, tentaram a Deus ali no deserto, ele destaca a murmuração, né, não foi uma nem duas vezes, várias vezes ali, especialmente no livro de Números, tem no capítulo 12, tem no capítulo 16, tem no capítulo 17, não é? Várias ocasiões, no Êxodo ainda, no livro do Êxodo ainda tem no capítulo 15, várias vezes, né, aconteceram murmurações por parte do povo, ele destaca aqui uma delas,
E ele fecha isso dizendo: tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós sobre quem o fim dos tempos já chegou. Ou seja, nós sobre quem o fim dos tempos já chegou, ah, já chegou, nós devemos aprender com a experiência deles para que nós não nos tornemos idólatras como eles se tornaram. Né? Aí o Paulo prossegue no verso 12, falando do estar em pé e o cair, né? E qual é a saída do crente, né? A saída do crente, no verso 12, é não confiar em si mesmo, né? Qual foi o erro ali, a base do erro dos israelitas? Foi o fato de que, uma vez que Deus foi até o Egito e nos tirou de lá, e ele nos escolheu como seu povo, né? Seu povo exclusivo, então eles basearam não na relação que eles passaram a ter com Deus pelo vínculo da aliança. Eles tiveram uma visão da aliança de modo estático. A aliança, assim como acontece no casamento, a aliança é um movimento, né? Você celebra a aliança em uma cerimônia, mas não estatiza, não é uma fotografia, é um filme que apenas está começando. E esse filme ele vai se movendo, ele vai se movimentando, ele vai se desenvolvendo. E isso só deve ser findado com a morte, que quebra então essa aliança. Então a aliança ela tem um efeito relacional, ela tem um efeito vivencial, ela é um filme em andamento. Os israelitas tiveram uma visão da aliança como uma fotografia. Então eles passaram a entender assim, né? Bom, Deus nos escolheu, nós somos de Deus, então nós somos o povo exclusivo de Deus. Tá, então nós temos direitos, né? E eles passaram então a fazer as suas exigências no deserto. E é exatamente isso que é a idolatria. A idolatria é quando eu uso Deus para satisfazer uma necessidade minha, né? É quando eu uso Deus apenas como meio para eu adorar a minha principal divindade. E qual é a minha principal divindade? Os meus desejos, né? Eu quero numa inclinação aí, né, infantilizada, eu quero que os meus desejos, meus apetites, eles sejam satisfeitos. Se vocês pegarem aqui essa essa narrativa aqui do Paulo, você vai se lembrar, por exemplo, das crianças, né? São as crianças que se comportam assim, né? As crianças não suportam, por exemplo, quando a mãe tira o peito, né? Tira o peito, elas começam a gritar, chorar, espernear, e elas só param quando a mãe devolve o peito. Quando a mãe sai do alcance visual da criança, né? Ela sai do quarto e entra pela porta e some do alcance visual da criança, ela volta a gritar, espernear, etc. E a mãe volta correndo lá para pegar a criancinha no colo, etc. E tal. Se a mãe continua fazendo isso, essa criança cresce e se torna um adulto infantilizado. E é exatamente esse comportamento que os israelitas estão apresentando. Eles tiram uma fotografia da aliança, então agora nós temos direitos, então nós vamos manifestar esses nossos direitos através dos nossos apetites, dos nossos desejos, e todos os nossos apetites e desejos precisam ser satisfeitos, né? E então essa é a essência da idolatria. Não é bem se ajoelhar diante de imagem, fazer imagem, isso também está incluído, mas é aquele uso que às vezes nós fazemos, né? Os religiosos tendem a isso. Eles buscam a Deus não por causa de Deus, não por causa da relação que eles têm com Deus, mas eles buscam a Deus para adorar a sua principal divindade, que são seus apetites e seus próprios desejos. O Paulo então diz, olha, não façam como eles, né? Então aí vocês que estão em pé, quem que são os que estão em pé? Vocês que foram trazidos aí para Deus por meio da fé em Cristo.
vocês que nasceram de novo, vocês que agora são o novo povo de Deus, né? Não pensem como eles. Não pensem que vocês têm direitos a ser reivindicados. Vocês têm uma relação a ser construída, a ser aprofundada, a ser desenvolvida à medida que vocês também caminham pelo deserto da vida de vocês. E ele coloca isso no verso 13 dessa forma, né? Vai haver uma relação constante aí de apetites e desejos não supridos, né? O que ele coloca aí, né? Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana. Essa tentação fala das nossas necessidades. Nós temos necessidade de proteção, nós temos necessidade de alimento, de bebida, nós temos diversas necessidades, e a tentação é a remoção dessas provisões. São removidas provisoriamente, exatamente com o fim de nos provar. E qual é o efeito que a provação deve ter? Qual é o resultado da provação? A provação nada mais deseja, nada mais intenciona do que nos tornar adultos, nos tornar pessoas que têm sua relação com Deus e cheguem a um ponto de dizer como Jó, né, que tem uma relação com Deus tão amadurecida que ele suporta os mais as mais duras dores, provações, remoção das suas necessidades, da sua provisão, e ele não blasfema, ele louva a Deus, ele expressa fé e expressa o desejo de se encontrar com Deus. Então, as provações têm esse objetivo, né, de nos educar, que é como os pais, né? Se os pais derem tudo o que a criancinha lá quer, né? Ela chora, grita, a mãe corre lá, pede isso, pede aquilo, a mãe corre lá. A linha winnicottiana, né, da psicologia, o Winnicott tem uma questão aí, né, relacionada à mãe boa e à mãe má, né? A mãe boa é aquela que estraga o filho. A mãe boa é aquela que a criança grita ou esperneia e tal, e ela está sempre ali acudindo, né? Sempre socorrendo, e a criança vai crescendo e vai entendendo. É assim que eu sou, né? Eu sou o pequeno rei nessa casa aqui, né? O meu apetite, meus desejos precisam ser supridos, basta eu gritar, basta eu espernear, basta eu fazer uma arte aqui, e as pessoas vêm correndo para me acudir. E aí, a mãe má é aquela que dá a melhor educação para a criança, que é essa mãe que não é refém do filho, não é refém do reizinho, mas ensina essa criança aí que ela não é o centro, ela não é o reizinho da casa. Ela tem necessidades que devem ser supridas, mas ela não terá todos os seus apetites e desejos supridos na hora que elas querem, né? Então, a mãe má acaba aí sendo a mãe boa que vai ensinar essa criança a fim de que ela não cresça um adulto infantilizado, que é o que Deus faz conosco. Lá em Hebreus 12, né, o autor de Hebreus faz uma citação de Provérbios capítulo 3, dizendo o modo como Deus, por amor, nos disciplina, né? E ele conclui lá dizendo que a disciplina, a princípio, não é motivo de alegria, e sim de tristeza. Porque todos nós sentimos tristeza quando nossos apetites são negados, né? Quando nossos desejos são negados. A reação é tristeza, a gente não gosta disso. Mas ele conclui lá que a aprovação, né, essa disciplina, produz um fruto pacífico naqueles que nela têm sido exercitados. Ou seja, é o processo de tornar-se adulto. E aí, então, você tem no verso 13 essa coisa. Tem a remoção aí, né, provisoriamente, de um apetite, de uma necessidade, mas Deus também não é aquele que só tira, ele também dá, porque ele sabe, a mãe boa lá, né, a mãe má, que não dá aquilo que a criança quer na hora que ela quer, ela é, ao mesmo tempo, a provedora. E Deus, da mesma forma, lida assim conosco. Veja que ele não nos deixará
ser tentados, além de que podeis resistir, pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que a possais suportar. Então, é como se a criança lá tem o hábito, né? A mãe sumiu do alcance visual, ela esperneia, a mãe volta, ela acredita que ela tem que se comportar assim toda vez que a mãe se ausenta. Aí a mãe se ausenta, aí esperneia, a mãe não volta. Aí ela continua esperneando, a mãe continua não voltando. Ela começa a entender, puxa, eu acho que eu não sou mesmo rei, não, porque as pessoas não estão correndo mais. Mas daqui a pouco a mãe vem. Então Deus, ele se retira, né, por assim dizer, na tentação, mas ele volta, né? E isso que vai dando aí o crescimento equilibrado para a nossa vivência dessa aliança com Deus, que nos diferenciará da experiência dos israelitas no deserto. Ok? Alguma questão aí que você queira colocar aí nesse capítulo 10? Não? Então tá, vou prosseguir. Veja então que o assunto principal do apóstolo, e ele vai manter, né, que o assunto principal dele, vocês devem se recordar, é a comida sacrificada a ídolos. Nós estamos falando de mesa aqui, nós estamos falando de comida, de desejos, de apetites, né, que precisam ser controlados, segundo o exemplo do apóstolo no capítulo 9, que não foi controlado, segundo o exemplo negativo aqui dos israelitas, que se tornaram idólatras. E o Paulo, então, conclui dizendo para nós, portanto, meus amados, fugir da idolatria. Ele vai agora falar para nós da nossa mesa, onde é que os nossos apetites, nossas necessidades são verdadeiramente supridas. Elas são supridas na comunhão com o Senhor. E onde que se expressa, né? Onde que se celebra essa comunhão com o Senhor? A ceia do Senhor é essa celebração, porque ali nós comemos e bebemos, né? Mas ali, diferente de outras leituras, de sistemas teológicos, de outras denominações, nós acreditamos, né? Temos base bíblica para acreditar que a ceia é sim um memorial, né? Ela não é aquilo que os elementos são. Elas estão ali sendo representadas. Então, o pão e o cálice, eles não se tornam, né, o corpo e o sangue, como na transubstanciação, eles não tomam a forma do corpo, como na consubstanciação, e eles nem são também espiritualizados, né? Eles não trazem ali o Espírito de Cristo permeando os elementos. Não, eles continuam sendo pão, continuam sendo cálice. Do mesmo jeito que o Paulo fez uma analogia da rocha lá com Cristo, porque eles beberam da rocha e nós bebemos de Cristo, ele fez uma analogia. Aqui também ele vai apresentar a ceia do Senhor como uma analogia daquilo que nos supre, daquilo que nos alimenta, né? Que é celebrado aí nesta comunhão. Ele diz o seguinte: digo isso a pessoas sensatas, julgai vós mesmos o que digo. Acaso o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? É uma pergunta retórica, sim. Aqui nós podíamos transformar essa pergunta numa afirmação. Sim, o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. A segunda pergunta, também retórica. Acaso o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Podemos transformar também a pergunta numa afirmação. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. O que é comunhão aqui? Comunhão aqui é comunicação, né? A essência da palavra, né? A raiz da palavra comunhão tem aí essa coisa da comunicação. E comunicação é quando você integra uma outra pessoa num conhecimento que só você tinha até então. Você comunica. Então, comunhão é comunicar-se com outros. Comunicar-se com outros é trazer os outros que estão de fora para dentro do âmbito do conhecimento que eu tenho. Então, essas pessoas então têm comunhão, né? Comunhão. Essa comunhão, no sentido cristão, não é apenas aproximação
no sentido de trazer o outro para dentro do conhecimento que eu tenho. Mas nessa comunhão há partilha de tudo, há partilha da vida, né? De tal forma que a comunhão cristã, aí, o Paulo vai vai defini-la como sendo um só corpo e como comendo ou participando do mesmo pão, né? Então, Jesus é um pão só. Embora a gente parta esse pão, o pão é único. E cada um que come do pão, está celebrando a sua participação no mesmo corpo, porque ele está comendo do mesmo pão, né? Não são vários pães, mas é um pão só que é repartido para todos aqueles que comungam, né? Que tem parte, que tem participação, aí no caso, no corpo de Cristo e no sangue de Cristo. Essa comunhão vista, né, como participação, né, como comunicação, como vida misturada, né, vida aproximada e misturada, que é a essência do sentido de aliança, né? Ele retoma aí no verso 17, dizendo: há somente um pão, que é Jesus, e nós, embora muitos, somos um só corpo, que é a igreja, pois todos participando do mesmo pão. Então, quando nós comemos, por exemplo, do pão, nós estamos celebrando a nossa participação, a nossa comunhão, a nossa inclusão no corpo de Cristo. Corpo de Cristo aqui que, a princípio, é o corpo de Cristo, é o próprio Cristo, é Jesus. Mas também, né, ela é o corpo de Cristo no sentido de que a igreja é o corpo de Cristo e nós somos membros desse corpo. Quando nós bebemos do cálice, né, nós estamos, então, celebrando a nossa comunhão no sangue de Cristo. Ou seja, é uma celebração, segundo Romanos 4:25, é uma celebração da nossa justificação, porque foi a vida de Jesus dada, né, o sangue de Jesus derramado, lembrando de Levítico 17, né, a vida está no sangue, a vida é o sangue, né? Por isso é vida por vida, dente por dente, etc. Então, Jesus, ao derramar o seu sangue, ele está derramando a sua vida. Dizer que ele verteu o seu sangue é dizer que ele verteu a vida, ele derramou a sua vida sobre nós e nos tornou participantes dela. Levíticos o quê, pastor? 17. Ah, tá. No verso 18, né, ele vai voltar de novo com o exemplo de Israel, mas agora um exemplo da mesa, né? Observai o povo de Israel. Por acaso os que comem dos sacrifícios não são participantes do altar? Sim, é uma pergunta retórica. Eles eram participantes do altar. Por quê? Porque parte do sacrifício que era apresentado, né, que era trazido ali pelo adorador, e então os sacerdotes faziam ali o ritual do sacrifício, etc. Tal, parte dessa carne e das comidas que eram trazidas ali eram comidas pelos sacerdotes. Por isso que os levitas, né, a tribo de Levi, não teve possessão, não teve herança em Israel. Por quê? Porque Deus disse que ele era a herança dos levitas. O que significa isso? Que os levitas não vão se ocupar de outra coisa senão com o culto, senão com o serviço de Deus, que é uma analogia agora no Novo Testamento daquilo que Paulo diz em Romanos 12, né, verso 1, que nós apresentamos nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então nós servimos a Deus não no domingo nem no sábado, mas nós servimos a Deus em tempo integral, né? Nós somos crentes o tempo inteiro, não somos crentes só quando estamos na igreja, só quando estamos no ambiente litúrgico, no ambiente de culto. Então, aqueles sacerdotes, eles tomavam parte na mesa, por quê? Porque eles comiam do sacrifício. Veja que interessante, né? O sacrifício era Deus. O sacrifício era para Deus. E parte desse animal, então, era queimado em oferta para Deus, e a parte desse mesmo animal era comida pelos sacerdotes. Era o que sustentava a tribo dos levitas,
e sustentava ali os sacerdotes. Então, eles comiam, né? Eles faziam ali o sacrifício e eles são participantes, então, daquilo que é entregue no altar. Ele prossegue aí dizendo: será que estou dizendo que aquilo que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Veja, o Paulo está retomando o tema da idolatria. Ele está ligando o comer carnes sacrificadas, né? A carne vendida ao mercado, que ele iniciou lá no capítulo 8, ele está ligando agora como idolatria. Em que sentido comer dessa carne é idolatria? Veja, ele acabou de falar agora que quando nós comemos do pão, quando nós bebemos do cálice, nós estamos celebrando a nossa comunhão, a nossa participação, a nossa união com Cristo e com o corpo de Cristo. Ele vai agora aplicar o mesmo sentido do comer, o comer ritual, a algo que estava acontecendo com alguns crentes da igreja de Corinto. O que estava acontecendo ali? Dentre tantos problemas que a igreja de Corinto tinha, um deles era que os crentes, alguns crentes, não viam, e a igreja também não estava muito interessada nisso, alguns crentes cultuavam a Deus nas casas, né, na igreja, conforme a igreja se expressava naquele tempo, mas eles também mantinham a frequência aos templos pagãos. Não sabemos se por devoção, não sabemos se porque eu me converti, mas a minha família não, e aí eu preciso acompanhar a família até o templo, e aí ele tinha que ir. Não se sabe ao certo qual é a razão, se era por devoção, por dupla devoção, ou se era uma questão aí ligada a famílias ou amigos, né, que só podiam ser encontrados ali na liturgia do templo pagão. Então, eles estavam frequentando os dois ambientes e eles estavam comendo, eles estavam comendo da ceia do Senhor aqui, celebrando a participação deles no corpo e no sangue de Cristo, e, ao mesmo tempo, eles estavam lá no templo pagão comendo, e aí comer vai ser proibido aqui por Paulo, porque aí já é um comer dentro de um ritual. Aquilo que é comida fora do ritual, mesmo que tenha sido consagrado a ídolos lá no templo, não tem problema, ele vai tratar disso daqui a pouco. Mas há problema, sim, se eu comer esta carne no ritual onde ela é oferecida a demônios, porque, nesse caso, eu estou fazendo com os ídolos a mesma coisa que eu faço na celebração da ceia com a igreja. Então, ele diz aí, né, no verso 20, não, antes digo que as coisas que eles sacrificam, sacrificam-nas a demônios e não a Deus. E não quero que tenhais comunhão, veja, é o mesmo termo, participação, conexão com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Veja, isso no ritual é participação, é inclusão. E eles não podiam, há um conflito aí, né, de participar das duas mesas. E aí ele coloca, né, ou será que estamos provocando os ciúmes do Senhor? Aqui ele está relembrando o que ele disse, que era a razão dos israelitas no deserto. No verso 6, né, do capítulo 10, quando ele diz assim, essas coisas, perdão, no verso 5, quando ele dizia assim, mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso seus corpos ficaram prostrados no deserto, ele traz aí também uma questão de desafio. Ele repete isso, por exemplo, no verso 9, quando ele diz, não tentemos a Cristo como alguns deles tentaram. E é o que ele está repetindo aqui no verso 22. Ou será que estamos provocando o ciúme do Senhor? Estamos provocando a Deus, né? Queremos provocar Deus? Por acaso somos mais fortes que Ele? A pergunta também é retórica, ou seja, está implícito aqui que, a continuar assim, você vai acabar tendo o mesmo fim que a maior parte daqueles israelitas que Deus não se agradou deles
por isso seus corpos ficaram prostrados no deserto, né? Agora, na sequência do texto, o Paulo vai continuar tratando da mesma questão da comida, só que agora ele vai tratar da comida, a comida dessa carne que é vendida no mercado. Aí já não é no contexto do ritual. Ele vai dizer aí, todas as coisas são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas são edificantes. Aqui é um princípio para ajustar a liberdade, né? A, quando ele vai tratar lá na frente, no capítulo dos dons espirituais, no capítulo 14, sobre a profecia e as línguas, ele intercala entre o capítulo 12 e o 14, e o capítulo 13, que vai falar do amor, numa intenção de comunicar que o amor deve ser o freio da liberdade, né? Eu sou livre, ou seja, eu posso fazer todas as coisas me são permitidas, mas existe uma lei dentro de mim, né? Existe a lei do amor, e esta lei do amor em mim, ela freia esta minha liberdade, porque nem todas as coisas são proveitosas, então eu deveria, sim, me associar somente com coisas que são proveitosas, e nem todas as coisas são edificantes, então eu devia me associar somente com coisas que edificam e desprezar as coisas que não são proveitosas e que não edificam. No verso 24, ele coloca isso num princípio geral, né? Ele diz aí, ninguém busque seu próprio bem, e sim o de todos. E aí passa a explicar o seguinte, comei de tudo quanto se vende no mercado, sem nada perguntar por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e a sua plenitude. Está repetindo algo que ele já adiantava lá no capítulo 8. Se, portanto, algum incrédulo vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que vos for servido, sem nada perguntar por motivo de consciência. Ou seja, motivo de consciência aqui é a consciência sua. Você tem liberdade, porque na sua consciência você entende que tudo provém do Senhor, né? Tudo é do Senhor, a terra e a sua plenitude é do Senhor. Então, se você recebe agradecendo a Deus, né? Dando graças àquele que você sabe que é o provedor, então pouco importa, né? Qual é o curso que essa carne tomou desde o animal lá, né, que nasceu, cresceu e foi morto, até a carne dele chegar ao supermercado. Então, não há problema. Isso aí é recebido com gratidão, porque vem do Senhor. Agora, veja, dentro desse aspecto, né, não busque só o seu próprio bem, mas sim os de outros, aí há uma preocupação do apóstolo. Ele diz no verso 28, mas se alguém vos disser, isto foi oferecido em sacrifício, então não comais por causa daquele que vos advertiu e por motivo de consciência. Veja, vamos supor que você é convidado para ir comer na casa aí de uma pessoa não crente, né? Um espírita, por exemplo, e quando você está na mesa, você vê aquelas carnes ali e você supõe, puxa, isso aqui pode ser, né? Não é, mas poderia ser, por exemplo, que aquela carne fosse fruto, sobras, né? De sacrifícios de animais. Bom, você olha para aquela carne e você pode comer dela. Não há problema. Você dá graças a Deus, entendendo que tudo procede de Deus. Agora, se houver na mesa alguém que recrimine você, né? Veja, se alguém vos disser, isto foi oferecido em sacrifício, então não comais por causa daquele que vos advertiu. Então, é alguém que está na mesma mesa com você, de consciência fraca, que está dizendo para você, olha, mas isso aí é sacrificado aos ídolos. Aí, então, você não come. Se não tiver essa pessoa, você come. Mas se houver uma pessoa que entende que aquela carne foi sacrificada a ídolos e ela te avisa, então você não come. E por que você não come? Não por causa da tua consciência. Veja, não estou falando da tua consciência, mas da consciência do outro. Pois por que seria julgada a minha liberdade
pela consciência de outra pessoa? Bom, essa pergunta ele já respondeu lá em cima, porque nós não buscamos nosso próprio bem, mas também o de outros, né? Então, eu vou abrir mão de comer daquela carne, não porque a minha consciência me proíbe ou me acusa, mas por causa da fraqueza da consciência de quem me advertiu que está na mesa comigo. E se participo com gratidão, por que eu seria culpado por algo pelo que dou graças? Não seria culpado de nada. Tudo procede do Senhor, você dá graças e pronto, come, seja feliz. Né? Não fosse o irmãozinho que está naquela mesa com você e te advertiu que aquela carne é sacrificada a ídolos. Portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. O que é fazer tudo para a glória de Deus? Bom, fazer tudo para a glória de Deus é fazer tudo, né? Tudo que a gente faz na vida precisa ter esse objetivo, a glória de Deus. Mas no contexto imediato aqui, fazer tudo pela glória de Deus é não fazer o seu irmão mais fraco tropeçar. Né? O crente, o resumo da vida do crente é isso. Tudo que nós fazemos, né? Comemos, bebemos, tudo que a gente faz com fins de glorificar a Deus. Mas no contexto imediato aqui, fazer tudo para a glória de Deus é eu abrir mão da minha liberdade por amor do meu irmãozinho mais fraco por quem Cristo morreu. Ok? Não vos torneis motivos de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem a igreja de Deus. E aí o Paulo vai lembrar do exemplo dele, que ele já deu lá no capítulo 9, né? Assim como em tudo eu também procuro agradar a todos, pois não busco meu próprio bem, mas o de muitos, para que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ele conclui, então, ele fecha aqui o que ele começou lá no capítulo 8, sobre essa questão de mesa, de comida, né? Come, não come, quando não come. Pois bem, quem dividiu, né, a nossa Bíblia, né, por capítulos e versículos, cortou aí, né? Por isso que a gente não pode muito, às vezes, seguir o capítulo, né, como se o começo de um capítulo e o término do capítulo fosse uma unidade gramatical, nem sempre, né? Aqui, claramente, o capítulo foi colocado no lugar errado. O capítulo 11 deve começar, né, transformando o verso 2 em verso 1, né? Porque essa parte aí, esse verso 1 que aparece no 11, na verdade, é a conclusão do raciocínio que Paulo vem desenvolvendo desde o capítulo 8 sobre essa questão. Agora, o Paulo não vai fugir do tema, não vai mudar de tema. O tema dele vai continuar sendo comida e bebida. Só que agora num outro contexto, no contexto cristão. Ele já mencionou, né, no contexto da comunhão com mesa de demônios, ele já falou para nós sobre o significado da ceia do Senhor, do cálice da bênção e do pão que partimos. Né? Agora, ele vai entrar já no ambiente interno da igreja. Ele vai entrar, então, na esfera do culto, né, da liturgia. Primeiro, ele vai tratar aí de... Deixa eu ver onde é que eu estou. Tá, eu estou nesse item 5 aí, tá? Mais respostas de Paulo a informações dadas por Stefanos, Fortunato e Acai. Bom, aqui ele vai começar, então, no verso 2, dizendo assim: eu vos elogio porque em tudo vos lembrais de mim e vos tendes apegado com firmeza às tradições que vos entreguei. Aqui ele não informa qual é a fonte desse assunto que ele vai tratar agora. Mas ele informa no verso 18. Né? Veja que no verso 18 ele vai dizer: porque em primeiro lugar ouço dizer que há divisões entre vós quando vos reunis como igreja, e em parte acredito nisso. Eu dividi as fontes aí de informações do Paulo
eu dividi aquela fonte lá, né, que é os da família de Cloé, que ele menciona no capítulo 1, verso 11, que trouxe a questão da divisão, né, do partidarismo dentro da igreja, que ele desenvolveu do capítulo 1 até o capítulo 4. No capítulo 5, que forma um bloco com o capítulo 6, ali vai aparecer no verso 1 essa expressão, ouço dizer, que é a mesma expressão que aparece aqui. Então, como ele mencionou os da família de Cloé lá no verso 11, e depois ele disse no verso 1 do 5, ouço dizer, e depois ele, no verso 1 do 7, ele fez menção a uma outra fonte, que era a carta que os coríntios haviam mandado. Então, eu classifico que esse ouço dizer sejam informações trazidas por Estéfanas, Fortunato e Acaico. Ok? Então, eu divido aí as fontes informativas do Paulo em três. Há alguns que classificam esse ouço dizer como informações dos da família de Cloé. Mas eu acho que difícil pensar que ele menciona lá e depois ele não dá continuidade, ele diz apenas ouço dizer. Eu penso que ele tem três fontes de informação, e o ouço dizer se refere a coisas que Stefanos, Fortunato e Acaico trouxeram para ele. Então, o primeiro tópico que ele vai tratar aí é do culto, da liturgia do culto, algum aspecto, né, da liturgia do culto. Ele vai dizer, todavia, quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, desonra sua cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua cabeça, pois é como se estivesse com a cabeça rapada. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, então que corte também o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher cortar o cabelo ou rapar a cabeça, então cubra a cabeça. Pois o homem não deve cobrir a cabeça, porque a imagem é a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não veio da mulher, mas a mulher do homem. Então, pouco o homem foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve trazer autoridade sobre a cabeça por causa dos anjos. No Senhor, porém, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Pois assim como a mulher veio do homem, assim também o homem nasce da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai vós mesmos, é adequado que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta? Não vos ensina a própria natureza que se o homem tiver cabelos compridos, isto lhe é motivo de desonra? E que se a mulher, porém, tiver cabelos compridos, isto é para ela uma glória? Pois os cabelos compridos lhe foram dados em lugar do véu. Mas se alguém quiser discutir isso, nós não temos tal costume, tampouco as igrejas de Deus. Bom, temos uma questão muito complexa aqui, né? Que é a questão da cobertura com o véu da cabeça das mulheres. Se nós atentarmos aí para os detalhes, a gente vai se perder. A melhor maneira de ver esse trecho aí, né, da narrativa do Paulo, é vê-lo como um bloco, vê-lo de modo integral. Porque há informações aí que nós desconhecemos, né? Essa questão aí dele falar da mulher cobrir a cabeça, mas a Deus deu o cabelo comprido, né? Como se fosse véu. Aí fica lá a questão, bom, então se a mulher tem cabelo comprido, ela não precisa usar véu. Podia ser uma dedução do que está sendo dito. Mas, ao mesmo tempo, parece que ele diz que toda mulher deve usar o véu. Aí nós temos um contexto aí cultural que precisa ser levado em conta, né? Na cidade de Corinto, por ser uma cidade portuária, era uma cidade com prostituição muito intensa. E parece que as prostitutas da cidade, elas tinham cabelo curto, né? Então, parece que esse era um hábito, né, de mulheres da prostituição, mas que também algumas mulheres da sociedade
também tinham seus cabelos curtos. Então, essas mulheres se convertiam. E o que poderia diferenciá-las, né, da prostituta e da mulher que agora é convertida ao Senhor? Então, aí há essa questão do véu. E o Paulo, então, vai resgatar esse conceito do cabelo comprido da mulher como sendo um véu, e vai dizer, então, da necessidade da mulher ter cabelo comprido, né? E se ela não tem, porque se ela se converteu e ela veio, né, de uma sociedade em que era aceitável a mulher ter cabelo curto, e esse cabelo curto estava associado com prostituição, então, quando ela chega na igreja, então ela colocaria o véu no lugar do cabelo comprido. Então, assim, é bem delicada essa questão, não dá para construir doutrina em cima disso, mas, em linhas gerais, o que o Paulo está dizendo é que ah, deve haver, né, uma adequação na igreja para diferenciar, né, aqueles que são de Cristo e aqueles que não são de Cristo. Do mesmo modo que precisava diferenciar lá, né, o que acontecia no tempo pagão, na comunhão lá com os demônios, e o que acontecia na igreja com a mesa do Senhor, então, dentro da igreja, especificamente de Corinto, da cidade de Corinto, era necessário fazer isso, haver uma diferenciação nas mulheres cristãs, e aí, então, a questão do véu. Como esse é um assunto que é tratado aqui, né, na Carta de Corinto, e a gente não tem um desenvolvimento desse assunto em outro lugar, então isso deve ser algo inerente à cultura local, à questão da cidade de Corinto, e teria então a ver com a prostituição praticada ali na cidade. É bom lembrar, né, quando eu digo que quando a gente vai se apegar aos detalhes, a gente pode acabar se confundindo. Veja, aqui o Paulo fala uma coisa que lá no capítulo 12, no capítulo 14, parece haver uma contradição. E também lá no capítulo 2 de 1 Timóteo, né? Porque aqui ele fala, por exemplo, que a mulher profetiza e ora. Ora, profetizar é ensinar. E o Paulo é categórico ao dizer lá ao Timóteo que a mulher não permite que a mulher ensine na igreja. Então, veja que algumas questões que o Paulo coloca nas suas cartas, talvez seja uma questão própria, seja um problema interno daquela igreja para quem ele está escrevendo. E não dá para construir uma doutrina em cima disso, porque você não tem como fazer aquela equivalência, né? Por exemplo, você pega um texto como esse, você precisa ver outras partes das escrituras, né? Fazer a correlação, ver como é que isso é desenvolvido em outras partes. E essas questões, elas parecem estar localizadas, né? Em referência a apenas algumas igrejas, porque não aparece nas demais cartas. Então, fica difícil você determinar, olha, aqui Paulo está ensinando a doutrina disso ou daquilo. Não dá. Eu preciso de mais informações do Paulo. Eu preciso ver o que ele diz sobre esse assunto nas suas outras cartas. O que as outras cartas de outros apóstolos, né, dizem. Né? Jesus disse alguma coisa sobre isso? Eu preciso ver aí todo o conselho de Deus, para então eu poder dizer, assim diz o Senhor. Mas com essas poucas informações aqui, se a gente se apegar nos detalhes, a gente acaba criando aquela confusão, né, de construir doutrina em cima do silêncio das escrituras, e isso não seria uma boa forma de fazer teologia. É bom pensar daqui que o culto tem uma ordem, né? Tem uma ordem aí da relação do homem com a mulher, tem uma ordem aí da questão de autoridade na igreja, tem uma ordem aí da participação do homem e da mulher na igreja, que vai ser mais desenvolvido lá nos capítulos 12 e 14. Então, é isso que o Paulo está dizendo. Tem alguma coisa muito
própria, muito inerente à condição da igreja de Corinto. No verso 17, ele vai dizer algo, né, que contraria o que ele disse no verso 2. No verso 2, ele começa esse assunto, né, da mulher e do homem no culto, dizendo assim: eu vos elogio porque em tudo vos lembrais de mim e vos tendes apegado com firmeza às tradições que vos entreguei. Agora, aqui no verso 17, ele vai dizer: entretanto, não vos elogio nessa instrução que vou dar agora, pois as vossas reuniões causam mais mal do que bem. Ele está se mantendo no ambiente litúrgico, no ambiente do culto, da reunião da igreja. Ele diz aí qual é a fonte, né? E aí, para mim, como eu já disse, é Stefanos, Fortunato e Acaico, que informam a ele que há divisões entre vós quando vos reunis como igreja. E como é que se dá isso, né? No verso 19, ele continua dizendo: é até necessário que haja divergência entre vós para que os aprovados se tornem manifestos em nosso meio. Portanto, quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, ou seja, não é para celebrar a comunhão no sangue e no corpo de Cristo. E o Paulo vai, conforme as informações que ele recebeu, ele vai dizer o que é uma reunião cristã que não é para o bem, mas para o mal. O que é uma reunião cristã que, ao invés de atrair a bênção, pode atrair a maldição, a correção divina, né? Então, ele vai trabalhar isso para nós aí, dizendo para os coríntios: pois quando comeis, cada um toma antes a sua própria refeição, assim um fica com fome e outro se embriaga. Será que não tendes casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Irei elogiar-vos? Não, nisso não vos elogio. Então, veja, ele dá a reprimenda, né, e informa que tipo de informação ele recebeu e diz que ele acredita nessas informações e que, por isso, quando vocês se reúnem e praticam isso, né, vocês celebram a ceia dessa forma, então vocês não estão promovendo a edificação. Vocês não estão se reunindo para o bem, mas sim para o mal. E o que acontece na reunião? Cada um, e aqui a gente vai sair dessa prática nossa da ceia do Senhor, né? A ceia do Senhor, ela foi se reduzindo com o passar do tempo e ela se tornou isso que a gente celebra hoje, né? Um pedacinho de pão e um cálicezinho ali de suco de uva, né? Que a gente come e bebe juntos. Mas a ceia do Senhor, ela seguia mais ou menos aquilo que era que ela foi, conforme ela foi instituída por Jesus. Lembra ali que Jesus disse lá em Lucas, né, que ele estava ansioso para comer a última Páscoa com os discípulos, e aí então ele manda preparar lá o cenáculo e ele se reúne, aí eles estão comendo a Páscoa. Só que quando eles estão comendo a Páscoa, que é a celebração da antiga aliança, ele surpreende e dá um novo significado para o pão sem fermento e para o vinho. Havia 4 cálices na celebração da Páscoa, e o terceiro cálice era o cálice da bênção. Então, parece que ele toma esse cálice da bênção e ele dá um outro sentido para ele, né? E é isso que o Paulo vai compartilhar a partir de agora. Como essa instituição da ceia aí, né, acontece no ambiente de uma refeição e não de um pedacinho de pão e uma gotinha de vinho, a ceia do Senhor era uma celebração de uma refeição comunitária. Então, imagina aí na sua igreja que você faz aí um junta-panelas, né? Não sei como é que vocês chamam aí, junta-panelas. Aí vocês concordam, né, que as famílias vão comer na igreja. E cada um traz lá a sua refeição, de acordo com o que cada um pode também, né? Cada um traz lá, e quando chega na igreja, o que a gente faz? A gente junta todo mundo. A minha comida já não é minha, né? É de todo mundo.
A comida do outro lá já não é do outro, é comunhão. Se eu levar minha própria comida e ir para o cantinho ali comer sozinho, eu não estou celebrando comunhão. Então, a comunhão é a participação, é a comunicação. Nós estamos comunicando nossas comidas, assim como estamos comunicando nossas vidas, uns para os outros e uns com os outros. Então, essas pessoas faziam, a celebração da ceia era muito semelhante a essa prática que nós, às vezes, fazemos aí nas igrejas, né? É uma junta-panelas. E o que estava acontecendo em Corinto? Estava acontecendo exatamente isso. Os mais ricos traziam lá suas belas refeições. E aquela parte mais pobre da igreja, né, que eram assalariados, os escravos, que tinha que bater ponto no final do dia, não podia sair mais cedo, então chegavam mais tarde para o culto. Quando eles chegavam, provavelmente trazendo ali uma laranja cada um, a grande refeição já tinha acabado, porque cada um pegava ali a sua panela, fazia o seu punhadinho ali de canto, comiam, né? E os outros que traziam pouca comida ficavam sem. Por isso que Paulo coloca isso, né? Enquanto uns se embriagam, outros passam fome. Então, não havia, de fato, isso nunca foi, né? O sentido da ceia do Senhor, da tal festa ágape, né? Como ela era chamada na igreja primitiva. Então, o Paulo vai ordenar, né? O que é a ceia do Senhor e como ela deve ser celebrada. Ele começa a dizer aí para nós, então, no verso 23, pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Veja, é uma participação, né, na morte de Cristo, é uma participação no sangue de Cristo e é uma participação no corpo de Cristo, né, que forma a comunhão, que é representada, né, nessa celebração, nessa festa do amor, nessa festa ágape. Aí o Paulo vai dizer o seguinte: como ele disse lá em cima que quando vos unis não é para o bem, mas para o mal, ele começa dizendo aí que mal é esse, né? No verso 27 ele diz assim: por esta razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Mais ou menos o que o autor de Hebreus disse lá no capítulo 6, daqueles que estavam se judaizando-se de novo, né? Então, eles estavam pisando de novo o sangue de Cristo. E qual é a consequência disso? Uma vez que Cristo morreu de uma vez para sempre, e isso nunca mais vai acontecer, então essas pessoas, elas se tornam, elas assumem a culpa da morte de Jesus. Por quê? Porque no caso delas, elas estão dizendo que a morte de Jesus é vã, ou seja, a morte de Jesus não produz o efeito que o Senhor diz que ela produz. Então, eles se tornariam culpados do corpo e do sangue de Cristo. Por esta razão, e aí a forma ideal, né, a forma que como a ceia deve ser celebrada, ela deve ser celebrada com contrição, né? E no verso 28, examine, pois, o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão e beba do cálice. Então, aqui, o que ele está dizendo? Não é para a gente chegar na igreja, cada um com a sua panela, e já pegar a sua própria panela e sair comendo, etc. Não. É necessário que se entenda o que está acontecendo ali. Não é uma comida qualquer, não é uma refeição qualquer, né? Assim como a Páscoa não era uma refeição qualquer. Na Páscoa, era necessário, né, que o pai preparasse a mesa de tal modo que os filhos perguntassem, né, alguma coisa para ele, como: pai, todas as noites, todos os dias, nós comemos pão com fermento. Por que nesta noite nós comemos pão sem fermento?
todas as noites nós bebemos um cálice de vinho. Por que que nesta noite nós bebemos 4 cálices de vinho? Aí o pai, essa pergunta oportunizava, né? O pai a explicar, né? Transferir para o filho aquela mensagem, né? Do significado da Páscoa. A mesma coisa deve acontecer com a ceia, né? Então, há um momento de contrição, há um momento de explicação do significado do pão, do significado do cálice, né? E cada um precisa examinar-se de acordo com aquilo que está sendo explicado. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Aqui, sem ter consciência ou sem discernir, né, o corpo do Senhor, conforme uma outra versão, sem discernir o corpo do Senhor, significa exatamente participar da ceia sem entendimento, né? É como, eu acho que na aula passada, alguém me perguntou sobre apresentação de crianças na igreja, né? Aquilo ali, se não foi explicado para os pais, se não houver ali uma conversa e para eles se tornarem conscientes do que significa aquilo, que compromisso eles estão assumindo quando eles fazem isso, é apenas um ritual vazio. É uma apresentação, podia ser o batismo na Igreja Católica ou o batismo num terreiro de Umbanda, é um ritual, né? Então, é necessário que se saiba, né, o que é a igreja, o que é a comunhão, o que nós estamos celebrando. Nós estamos celebrando o corpo de Cristo, né? Então, é necessário que se diga, que se afirme, que se confirme que nós celebramos a nossa participação no corpo de Cristo, nós celebramos a nossa participação na aliança que Deus fez no sangue de Cristo, etc. Por causa disso, e aí mais uma vez, por que vocês se reúnem para o mal? O que significa isso? Aí o Paulo coloca, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que já morreram, né? Então, Paulo lida aí, né? Nós não podemos generalizar isso, né? Mas o Paulo lida aí com a possibilidade de que a fraqueza de muitos crentes na igreja, a enfermidade, né, de alguns crentes na igreja e até a morte de alguns seja uma ação divina para corrigir a igreja naquilo que ela está praticando, como que zombando, né, do corpo e do sangue de Cristo. E isso é tão importante, né, que o Paulo coloca no verso 31, dizendo o seguinte: mas se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Veja, é necessário examinar-se, é necessário julgar a si mesmos e é necessário corrigir. É importante também dizer aqui, né, que esse exame não é reprovatório, né? Nenhum crente deve se autorreprovar, porque tem muitos crentes, né, que no dia da ceia eles começam a lembrar de alguma coisa que eles fizeram durante esse mês ou durante essa semana. Aí o camarada saiu hoje de casa, discutiu com a mulher em casa e tal. E aí ele vai para a igreja, puxa, justamente hoje, né, é a ceia do Senhor. Ah, eu não estou digno, não me sinto digno de participar. E aí ele se reprova e ele não participa. A ideia aqui não é se reprovar. A ideia aqui é aproveitar o momento da ceia do Senhor para acertar os ponteiros com Deus, acertar as coisas com Deus. E não é para se reprovar. Vamos supor que tem alguma questão relacional e que você se lembre ali na hora da ceia. Puxa, então eu não posso participar porque a pessoa a quem eu ofendi ou a pessoa com quem eu não estou falando, que eu rompi comunhão, não está aqui, né? Ou pelo menos está aqui, mas eu não tenho a mínima condição de sair daqui agora e ir lá no banco que ela está e me acertar com ela durante o culto. Então, eu não posso tomar da ceia. Aí é interessante a gente lembrar daquela palavra de Jesus, quando ele diz, né, que quando você for apresentar a sua oferta no altar, se você se lembrar que você tem alguma coisa contra o seu irmão, né, deixe a sua oferta no altar e vá,
se a resolver com ele e depois você volte. Aquilo ali é um padrão, né? Mas não deve ser generalizado. Por quê? Porque, como esse caso que eu estou mencionando agora, é possível que ali no autoexame a pessoa não esteja ali ou esteja no ambiente do culto e você não tenha condições de falar com ela. Neste caso, você teria que se reprovar. Mas a ideia não é você se reprovar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que estabelecer um propósito no seu coração. Se é perdoar alguém, você já perdoa. E se pedir perdão a alguém, você já coloca isso diante do Senhor como já feito. E aí você participa. Depois, tão logo você saia da ceia, aí você vai se acertar com o seu irmão. Então, não se trata de um autoexame, de um julgar-se a si mesmo com fins de reprovação, mas sim com fins de acerto, de perdão, né? De reconciliação. Porque se você disser que você não pode celebrar a ceia, participar da ceia, porque você não está digno, você está dizendo que esse seu pecado é tão poderoso que ele quebrou a sua comunhão com o corpo de Cristo. E pegando ali a carona com o Paulo em Romanos 8, ali no final do capítulo, ele diz que nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em Romanos 5:5, ele diz que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Não há possibilidade disso ser quebrado. Então, nenhum pecado pode quebrar isso. Os pecados do crente devem ser tratados à luz de 1 João, capítulo 1, verso 8 até o verso 10, onde o verso 9 diz que nós devemos confessar os nossos pecados e receber perdão de Deus, né? Então, nossos pecados não trazem sobre nós nova condenação ou reprovação. Nós estamos aprovados. Nós não estamos aprovados porque a nossa vida está em dia. Nós estamos aprovados por causa da justiça de Cristo que nos foi vestida, né? E agora, daqui para frente, o que a gente tem que fazer, como Jesus disse lá para Pedro em João 13, né? Quando ele foi lavar os pés dos discípulos, e o Pedro não queria, depois ele disse, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E o Pedro diz, então não só os pés, mas o corpo inteiro. E ele diz lá, não, aqueles que já foram lavados, não precisam ser lavados, senão apenas os pés. Por que os pés? Porque os pés, a gente anda na estrada poeirenta dessa vida ainda, né? E é natural que poeiras da estrada se apeguem aos nossos pés. Então, o confessar os nossos pecados, né? O examinar-se a si mesmo, o julgar-se a si mesmo, né? Especialmente no contexto da ceia, é o momento em que os pés são lavados e aí a gente continua tendo parte no corpo de Cristo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer a ceia, esperai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para condenação. Quanto às demais coisas, eu vos instruirei quando vos visitar. Ou seja, tinha mais coisas, né, que o Paulo queria tratar relativamente a isso que o Stefanos e Fortunato e Acaico tinham trazido. Tinha mais informações, mas ele achou que essas eram suficientes e outras ele daria pessoalmente numa visita que ele está planejando fazer aos Coríntios. Perguntas? Pastor, Sim. eu fiquei curiosa para saber quais são os 4 cálices da ceia, que eu nunca ouvi falar. Não da ceia, é da Páscoa. Da Páscoa? Isso, são 4 cálices, né? Cada um deles tinha um nome, eu não me recordo, mas o terceiro era o cálice da bênção. E segundo a tradição, foi esse terceiro cálice, né, que Jesus tomou
e ele deu um novo significado. Por isso que o Paulo, lá atrás, né, no capítulo 10, ele chamou, né, o cálice da bênção que nós abençoamos, né? Então, o cálice da bênção é o terceiro cálice da série de 4 que eram tomados no ritual, né, da comida da Páscoa. Mais perguntas, acréscimos, contribuições? Alguma coisa que você tem para dar? Tudo bem aí, gente? Vocês estão calados, em silêncio? Vocês estão aí? Eu tinha uma professora, né, no curso de psicologia, que por causa da pandemia as aulas passaram a ser virtuais, né? E ela dizia que a aula virtual é que nem sessão espírita, né? De vez em quando você tem que perguntar se você está aí. Essa é boa. Tudo bem, gente? Podemos seguir? Eu sei que vocês iam fazer um monte de perguntas sobre o véu das mulheres, sobre o cabelo curto da irmã Esther. Pastor, mas isso se aplicaria nos nossos dias, essa questão da tatuagem. Quem costuma usar tatuagem? Não são os malandras, os camaradas que andam no meio da rua? Ah, Aí chega alguém tatuado na igreja, começa a ter conflitos. uhum, São princípios que se aplicam a tantos outros assuntos, não é? hum, O crente que toma uma cervejinha aqui e ali. Eu conheço uma pessoa muito querida, amiga minha, mas que é crente e bebe cerveja. Eu não me conformo com isso, porque vou fazer o quê? Falar o quê? Para ele está normal, para mim não está. Né? Então, mas aí entra dentro daquele campo da consciência, né? Nenhum de nós deve contrariar a sua própria consciência. A nossa consciência é um mecanismo, né, por meio do qual Deus fala conosco, corrige, nos dirige e tal. Então, não é boa coisa contrariar a consciência. Então, quem tem a consciência mais fraca, né, para usar a linguagem do Paulo, não é inferior a quem tem a consciência mais fortalecida. Não é isso. É questão de ponto de vista, né? É questão de como você vê o objeto. As pessoas de consciência mais fraca a que ele se refere são aquelas pessoas que são muito assim, muito reservadas, né? Muito restringidas em muitas coisas, né? Elas estão ainda muito voltadas para o campo das regras, né? Dos podes e não podes. Existem, obviamente, coisas que pode e que não pode na caminhada cristã, mas essas pessoas elas têm muito, né? Um volume muito forte ligado a isso, quase que a relação com Deus, né? Ela depende de cumprir essas regras e aí já deixa de ser graça para ser legalismo. E pior quando elas impõem isso sobre os outros. Então, no caso aí da bebida, né, da cerveja, se essa pessoa ela recebe, né, a cerveja como uma provisão divina para ela e ela dá graças, não tem problema, porque você não tem nenhum verso nas escrituras proibindo beber, né? O que você tem nas escrituras é a advertência e até uma proibição, né, mais velada a embriagar-se, né? E na relação, algumas relações daqueles pecados, os quais, né, não entrarão no reino, aparece lá os bêbados, né, os que se embriagam. Então, aí você tem uma direção de Deus clara para isso. Quanto a beber ou não beber, você não tem uma orientação clara de Deus. Então, está aberto. Aí que entra aquela coisa do todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas são proveitosas, né? Então, aí eu vou julgar de acordo com a minha liberdade. Então, o que vai acontecer? Se eu entender que isso provém de Deus, eu dou graças a Deus, então eu bebo, sem problema, né? Eu não posso encher a cara, eu não posso me embriagar, mas
eu posso beber. Agora, se eu chamar você na minha casa, né, e eu sei que você entende que crente não bebe, e eu colocar bebida sobre a mesa, aí ah, eu estou forçando você, né, a cometer um pecado contra a sua própria consciência. Então, essas coisas, não é aquela coisa de fazer escondido, né? Como o hipócrita, como o fariseu. Não, é fazer escondido porque é uma coisa sua pessoal, entendendo que nem todas as pessoas pensam como você. Então, a orientação do Paulo, né? Quem come, não despreze quem não come, e quem não come, não julgue quem come. A questão da tatuagem, né? Aí, se a gente for dizer assim, um crente pode fazer tatuagem ou não, aí as pessoas, para embasar isso, elas vão lá para Levítico, né? Vão pegar lá um versículo e vão forçar, vão estrangular o verso, para forçar o verso a dizer algo que ele nunca disse, né? Existe um princípio na interpretação bíblica, né? Que um texto nunca diz o que ele nunca disse, né? Então, por exemplo, tatuagem é um anacronismo. Eu pegar a tatuagem hoje e levá-la lá para Levítico e entender que o texto lá está falando de tatuagem. A pessoa que escreveu o texto e que leu esse texto lá, que é onde eu tenho que ir para interpretá-lo, nunca ouviu falar de tatuagem. Então, esse texto nunca pode dizer hoje o que ele nunca disse. Ele não disse lá, então ele não pode dizer aqui. A gente chama isso de anacronismo. E anacronismo, não só do ponto de vista da interpretação bíblica, mas até mesmo os estudiosos de história, né? O pior erro do historiador é o anacronismo. É ele atribuir conceitos do presente a períodos do passado, né? Vai pegar esse texto lá e dizer para uma pessoa, tá vendo? Aqui Deus está dizendo que você não pode fazer tatuagem. A pessoa vai dizer, mas o que é tatuagem? Não existe, não sabe o que é. Então não se pode fazer isso. Então, a questão da tatuagem, a gente pode também ver isso como algo livre, algo cultural. É óbvio que aí não vai ser, por exemplo, uma imagem, né? Não vai desenhar uma imagem da Maria no corpo e tal, né? Mas está lá, vai fazer uma marca lá, uma tatuagem, uma figura lá em alguma parte do corpo. O que a gente pode dizer? A gente pode dizer, olha, julga aí se isso convém, né? Se isso é proveitoso. Se a pessoa julgar que sim, vai lá e faça. Eu não tenho, como disse Paulo, né? Digo eu, não o Senhor, né? Eu não tenho uma palavra do Senhor para dizer isso. E se eu disser algo, né, que vá além do que o Senhor disse, eu estou cometendo o pecado que Eva cometeu lá atrás, né? De dizer mais do que o que Deus de fato diz, né? E aí eu me coloco como Deus na frente de Deus. Então, essas coisas precisam ser muito cautelosamente, né, vistas, analisadas. Agora, na igreja, você vai ter muita gente que vai se converter e tem o corpo manchado de tatuagem, e você não tem como tirar aquilo. Essas Uma pessoas vão coisa é ter... se converter e entrar, outra coisa é o de dentro fazer, porque Então, viu de fora. É isso. diferente. Mas veja, aí entra nessa questão, né, de que nós não temos uma palavra do Senhor para dizer pode e não pode. Ô, Então, se a pastor, gente não tem, sim. mas eu fui criada no Evangelho, desde criança, Hum, e da Igreja Batista. é. E eu sempre fui, digamos assim, catequizada, não beba, não pode beber, não pode fazer tatuagem, não. De onde veio isso no meio batista? Porque, assim, a minha criação, eu sou desde sempre, né, batista. E eu sou de Belo Horizonte e a minha igreja foi fundada pelos americanos. Isso tem a ver com a cultura americana, dos batistas lá do sul, dos Estados Unidos, que trouxeram esse tipo de
de cultura para nós batistas, porque, pastor, Uhum. eu sou igual a Eldenilde, exatamente Sim. o que eu penso. Eu Uhum. acredito que ela também tenha vivido num lar cristão, Isso. que também não beba, não fume, não tatue, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Isso, para Entendeu? mim, é liberdade cristã. Eu sou livre para dizer não. Não. Uhum. E eu fiz faculdade, né? A gente viveu nos meios e você sempre diz não. Uhum. Eu quero saber de onde surgiu isso, já que na Ah. Bíblia nós não temos nenhuma restrição. Uhum. E eu sei que a minha família, todos, não sou eu. A minha família, e conheço várias outras pessoas que também compartilham dessa cultura batista, digamos assim. Sim. Olha, essas questões estão relacionadas a movimentos de protestos, né, dentro da história da igreja. Por exemplo, o movimento pietista, os quáqueros, né, são movimentos que eles adotaram para si um comportamento mais restringido, porque eles entenderam que eles precisavam ser diferentes da cultura ao seu redor. A iniciativa, né, o motivo inicial era bom, né? O ruim é quando isso tomou a forma de vida de santidade. Quando isso foi incorporado, né, como uma definição de santidade. Aí virou legalismo. E é desses movimentos, né, que influenciam os evangélicos do sul dos Estados Unidos e que chega para nós com com esse ensino que o crente é conhecido por aquilo que ele não faz. Por isso que as pessoas com quem nós compartilhamos o evangelho, algumas delas dizem assim: ah, não, eu não estou preparado ainda, porque se eu me converter, eu já não vou poder fazer isso, não vou poder fazer. Então, o crente, ele não é conhecido pelo aspecto positivo da vida que ele tem com Deus. Ele é conhecido como aquilo que ele teve que abrir mão de fazer para ser aceito por Deus. A gente quase que coloca, veja, eu disse que o princípio, né, o início era positivo, mas isso toma um volume, toma uma forma depois que vira legalismo. E o legalismo nada mais é do que uma forma sutil de pregar, de ensinar a salvação pelas obras ou a santificação pelas obras. Então, é quase que eu estou dizendo assim, eu sou aceito por Deus porque eu não faço essas coisas. Isso é legalismo. Então, isso acabou se tornando regra, né? Acabou se tornando lei para nós, e nós trouxemos isso. As pessoas lá de fora precisam nos conhecer pelo princípio positivo. Porque o Deus que os crentes apresentam para o mundo é conhecido no mundo como um estraga-prazeres, né? Parece que Deus é alguém que anda na contramão. Tudo que eu gosto de fazer, Deus vai lá e atrapalha. É assim que o mundo vê Deus. E não é assim. A gente precisa ver a santidade mais do que um pode, não pode, né? E Paulo trabalha isso, né, lá aos Colossenses, quando ele diz para eles, né, no capítulo 2, não sei se eu já li isso para vocês, mas ele diz no capítulo 2 que os colossenses estavam fazendo isso, né? Eles estavam se apegando a isso. E o Paulo chama isso de os rudimentos do mundo, ou seja, os princípios elementares do mundo, né? Então, ele vai instruir os irmãos ali, dizendo o seguinte: visto que morrestes com Cristo para os espíritos elementares do mundo, por que vos sujeitais ainda a mandamentos como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis? Todas essas coisas desaparecerão com o uso, pois são preceitos e doutrina dos homens.
Na verdade, esses mandamentos têm aparência de sabedoria em falsa devoção, falsa humildade e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate aos desejos da carne. Não é assim que a gente se santifica, né? Não é dizendo, né, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo e tal, que eu me torno santo. Na verdade, as pessoas que buscam santificação assim, elas se tornam orgulhosas. Por quê? Porque são elas, né, a partir do alto sacrifício, né, a partir do limite do controle absoluto dos seus desejos, é a partir disso que elas são santas, né? E elas entendem que é assim que a gente cresce em santidade. A vida em santidade, eu já mostrei para vocês lá em Romanos capítulo 6, a vida em santidade, ela é positiva. É uma vida de apresentar os vossos corpos e os membros dos vossos corpos como sacrifício diante de Deus e para Deus, né? A fim de que a justiça de Deus seja cada vez mais aplicada em nós. É uma vida positiva, é uma vida de caminhar com e para Deus, né? E aí, no caminhar com e para Deus, é possível, né, que Deus indique para você alguma coisa que Ele queira que você não faça. Por exemplo, eu entendo que como eu bebia e eu fumava, né, entre os meus 13 e 18 anos, quando eu me converti, como eu fumava e bebia, e foi uma luta parar de fumar e de beber, então, quando Deus completou essa obra na minha vida, eu entendi que Deus queria que eu não mexesse mais com essas coisas. Então, eu não bebo, não fumo. Mas isso Deus disse para mim. Como eu não tenho uma escritura bíblica, né, para dizer, ó, isso aqui Deus está falando. Não, eu guardo para mim. Isso aqui Deus disse para mim. Então, eu não faço, porque se eu fizer, eu vou estar desobedecendo a Deus. Mas se o outro fizer, se isso não está na experiência dele com Deus, não está desagradando a Deus, ele não está desobedecendo a Deus, então siga ele para a vida dele. Isso é o que o Paulo diz lá aos Gálatas, que é para a liberdade que vocês foram alcançados por Cristo, né? Então, é para viver a liberdade. É óbvio que depois ele mostra a restrição dessa liberdade de não useis da vossa liberdade para dar vazão aos desejos da carne, né? Não é liberdade para você seguir agora todos os seus apetites e desejos. Claro que não. Mas a vida com Deus, ela é mais positiva do que negativa, né? Então, essas coisas que nós aprendemos, o crente não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo outro, etc. e tal, e no passado, mas não tão distante, a gente tinha mais regras ainda, né? O crente não dançava, o crente, a mulher, por exemplo, né, não usava calça comprida, usava saia, televisão não assistia. Oi? Não assistia nem televisão. Não assistia televisão, né? Então, assim, veja que, com o passar do tempo, a gente vai percebendo que tem elementos na nossa cultura que até então eram demonizados, foram demonizados por quem nos evangelizou, e a gente vai descobrindo que não é bem assim, né? Que tem elementos da cultura que não são nem mal nem bem. Elas são más se Deus disser para mim, eu não quero que você faça. Vamos supor, pegando um caso ali de Corinto, vamos supor que Deus diga para você, mulher, diga para você, eu não quero que você corte o seu cabelo. Ok, é você. Você não vai cortar seu cabelo. Agora, é outra coisa você receber isso como uma direção de Deus, e aí você dizer, por exemplo, a mulher não pode cortar cabelo. Percebe? É esse tipo de questão que muitas vezes provoca divisão dentro da própria igreja e criam, né, ramificações, denominações ad infinito, às vezes por questões relativas a isso. Então, a gente precisa ter a liberdade
de entender que nem para tudo eu tenho um mandamento do Senhor. Eu preciso me conduzir por aquele exemplo do Paulo, que é de combinar a minha liberdade com solidariedade. Então, se eu puder, né, não fazer coisas que, para mim, podem ser feitas normalmente, mas se eu puder não fazer em função de que, se eu fizer, vai escandalizar alguém, então eu tenho a liberdade também de dizer não para aquilo e não fazer. Eu entendo que seja cultural mesmo, pastor, porque eu tive uma oportunidade de ir no culto na Alemanha. Uhum. Nós saímos do culto, eles aceitaram cigarro e foram embora. Escandalizada. E também bebem. Eles bebem, né? Não precisa ir muito longe, aqui no sul do Brasil, né? Sim, nós participamos de um café da manhã lá. Tinha vinho lá na mesa. Nós falamos, nossa, que estranho, o quê? né? Diferente daqui. Mas eles saíram dos cultos e acenderam cigarro. Tinha o quê? Pastor, vou dizer para o senhor, mas... Pastor? Sim. Eu não lembro a passagem que eu li na Bíblia, eu acho que foi no livro de Levítico, que fala, Deus falando para o povo não pintar o corpo. Eu não lembro, não sei se o senhor está lembrado dessa passagem. Eu acho que é em Levítico, para não pintar o corpo. E eu fiquei imaginando assim, bem, não pintar o corpo, tem uma... Eu não sei como eu diria isso, porque existe a tatuagem, né? Nós cristãs, mulheres cristãs, não fazemos tatuagem, pelo menos na nossa igreja não tem, mas eu conheço em outra igreja batista que tem pessoas já se tatuando, né? E desenha coração, ou então põe o nome Jesus, eu te amo. Meu marido achou Levítico 19, 28. Eu estou com a Bíblia aqui, depois a gente lê, então. 19, 28. Tem essa questão, né? Aí a mulher não faz tatuagem, mas ela pinta os lábios, pinta os olhos, não é? Eu acho que vai coincidir com a tatuagem. Só que a tatuagem é permanente, ela não sai fácil assim, não. A pintura, a maquiagem, ela já sai mais rápido, né? Aí eu fico sem entender o que o senhor queria dizer com essa expressão de não pintar o corpo, né? Proibindo o povo de pintar o corpo. Essa é uma questão. A outra questão é lembrando que Jesus ele bebia com os publicanos, né? E pecadores. Eu queria saber assim, o que é que Jesus bebia com os pecadores? Come e bebe com os pecadores. Vinho. Eu não tomo vinho, eu nem gosto. Mas Jesus bebia. Um tempo atrás eu tomava, agora eu não tomo mais. Não vão sair daqui, vai lá, agora estão liberados, vou encher a cara. Olha aqui, o versículo fala o seguinte: pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Levítico 19, versículo 28. Então, essas coisas que aparecem, especialmente no livro de Levíticos, né? Tem outras coisas, por exemplo, não cozinhar, né, a carne do cordeiro no leite da mãe. A gente fica pensando, puxa, o que significa isso, né? Veja que esse verso aí, ele já dá até um contexto para nós de como nós devemos interpretar. Veja o começo do verso. O que o começo do verso diz? Eu já fechei aqui, vou abrir de novo. Abre aí.
que diz? Está aberta a sua Bíblia aí, amor? A primeira frase do verso. Espera aí que eu já estou aqui. Veja, pelos mortos... Não dareis golpes, coisa assim, né? Não fareis lacerações da carne pelos mortos. Ok. No vosso corpo imprimireis qualquer marca. Ok, então veja, pelos mortos aí, claramente se refere a um ritual religioso. Então, essas questões diziam respeito à prática religiosa dos cananeus. Tem prática dos cananeus que a gente não conhece totalmente, mas transparecem em algumas frases que você encontra no Antigo Testamento, como esse que eu mencionei agora, né, de não cozer a carne do cabrito, né, no leite da mãe. Era um ritual de culto cananita. Esse daí, por exemplo, que fala de mortos, né, é um ritual cananita. Então, a maioria das vezes é que aparece essa expressão assim, né? Diz alguma coisa e termina assim, porque eu sou o Senhor. Isso. Então, a maioria das vezes que isso acontece é Deus afirmando, né, a nova condição de vida e de conduta daqueles que estão em aliança com Ele. Por isso, tudo aquilo que era conhecido, né, das religiões dos cananeus, as religiões dos povos vizinhos de Israel, Deus então vai proibir, né? Vai proibir por quê? Porque aí há uma semelhança, que é a mesma coisa do crente lá de Corinto e comer na mesa lá do ritual do tempo pagão, né? Então, isso é uma clara participação, né, no culto para ídolos. Então, Deus está dizendo, ó, se você fizer a mesma coisa que eles fazem, então você vai estar tendo comunhão com eles. Mas eu sou o Senhor. Você mudou de dono agora, né? Você está em aliança comigo. Então, Deus está discipulando o povo, dizendo para o povo que esse povo ele precisa adotar, né, novos costumes, especialmente abandonando costumes que eram da prática religiosa dos rituais cananitas. Mas a primeira questão, né, qualquer texto que você pegue do Novo ou do Antigo Testamento, a primeira questão para você fazer uma interpretação adequada do texto, correta do texto, é você primeiro perguntar o que o autor original tinha em mente quando escreveu, ou o que os primeiros leitores entenderam do que ele leu. Porque é aquilo que está sendo dito hoje. Quando o principal erro que a gente comete, e aí eu acho que a gente deixou, né, de ensinar os crentes a lidar, a manusear a Bíblia, né, a interpretar a Bíblia, e os crentes ficaram muito reféns, né, dos púlpitos, né, dos púlpitos e das salas de aula. Mas a gente tinha que ensinar esse povo a manusear as Escrituras. Como é que o povo se aproxima da Bíblia hoje? Ele se aproxima e ele faz uma pergunta, né? Qual é a primeira pergunta que ele faz? O que esse texto está dizendo para mim? Olha, se você fizer essa primeira pergunta num texto que foi escrito há 2, 3 mil anos atrás, você vai praticar uma série de anacronismos. Você vai atribuir conceitos atuais a um texto que foi escrito há 2 mil anos atrás e para uma cultura oriental, enquanto você é ocidental, e isso certamente é uma interpretação errada que você vai fazer das Escrituras. E é a primeira coisa que as pessoas fazem, né? Falam assim, puxa, o que Deus quer falar para mim nesse texto aqui? Não, a primeira pergunta é, o que o autor quis dizer aqui? O que ele está dizendo? Segunda, o que ele quis dizer com isso? Isso é exegese e hermenêutica. Exegese e interpretação. Aí sim, a terceira pergunta, né? No nível devocional, a terceira pergunta é, como é que isso se aplica à minha vida agora? Né? Mas a gente tem que aprender isso.
porque senão a gente cria realmente essas questões, né? Que cada crente tem lá um conjunto de regras que ele diz, mas a Bíblia diz assim, mas a Bíblia diz assim, o texto X diz assim. Normalmente é um versículo, né? A gente precisa aprender, por exemplo, a delimitar texto, né? Pelo menos entender aquele versículo dentro de uma unidade gramatical completa. Porque um versículo, ele pode dizer um monte de coisa. Por exemplo, se você pegar João 3,16, por exemplo, se você pegar só esse verso, puxa, esse verso por si só, ele já comunica muita coisa. Mas se você quiser a interpretação desse verso e explorar a riqueza desse verso, você tem que colocar ele dentro do contexto. Ele tem um quadro, né? Ele tem uma moldura. Então, ou essa moldura vai até 3:1, né? Ou pelo menos uma unidade gramatical menor ali, ver onde que o assunto começa, onde ele termina, pelo menos uma unidade integral de pensamento. Senão a gente faz o versículo dizer o que a gente quiser que diga. Ok, gente? Ei, obrigada. Ok, Viu, pastor? Tá bom. Sim. Inclusive, sobre isso que você acabou de falar, se a gente fosse pegar até esse texto aí do Levítico, né, ao pé da letra, no 27, fala assim, não cortem os cabelos dos lados da cabeça, nem aparem as pontas da barba. Imagine se, às vezes a gente esquece, né, de pegar o contexto, e a gente só pega o que convém, né? Então, 28 é interessante, o 27 não. Então, Cleiton... A gente tem que tomar muito cuidado, né? Nós somos muito seletivos, né? Então, às vezes, a gente pega lá, puxa, mas o versículo tal diz isso, mas e o resto? Isso aqui não pode, mas o resto pode, né? Então, é bem complicado. Ok, gente? Também, sim. No próprio, nesse mesmo texto, você vê que é justamente para as práticas religiosas, né? No 26, ele fala de fazer feitiçaria. Então, ele está levando por esse tema. É um ritual religioso. Ok, gente, espero não ter chocado vocês aí, mas pensem na vida com Deus e pensem na vida de santidade como uma vida de andar com Deus. Ela é extremamente mais positiva do que negativa e ela é mais graça do que lei. Sejam cheios do Espírito e sejam felizes. Cheio do Espírito e nada de tatuagem, ainda assim. Amém, amém. Amém. Okay. Obrigada, pastor. Últimas melhoras, pastor. Muita vitamina C para o senhor, viu? Cuida, pastor. Gente, obrigada. Foi muito boa a aula de hoje, mais esclarecedora do que escandalizadora, digamos assim. E boa semana para todos. Boa noite. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Boa noite, boa noite. Boa semana para todos. Boa noite, boa semana. Tchau.